É sabido de nós outros que Deus é um Deus vivo, e sendo Ele vivo, é claro que Ele responde. Seus ouvidos, eles não estão agravados para que não possam ouvir, nem seus braços encolhidos para que não possam salvar. Esse é o Deus que tem zelo por você, por mim, por cada um de nós. A maior prova disso é que Ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estando no ar o programa Caminhando com Jesus, já louvo a Deus pela vida de cada um que já está nos acompanhando, os amados que antes do programa entrar no ar já estavam nos mandando mensagem, né? Louvamos a Deus. A nossa amada irmã Alcione comentou aqui dizendo pelo Message que oferece todos os louvores do programa para a sua neta Sofia e Ruane, aqui na vila de Bacabal. Amém? Todos os louvores do programa. Deus abençoe poderosamente a vida da nossa amada irmã Alcione, que sempre está nos acompanhando. Para nós é um privilégio muito grande. Quero louvar a Deus aqui pela vida da nossa amada irmã Valdenice e também o irmão Danilo, né, seu esposo. Quero exaltar a Deus pela vida do nosso nobre irmão Rômulo Vasconcelos e mandar um beijo no coração da minha ovelha, meu amado irmão Rômulo Vasconcelos, Ramon Vasconcelos, perdão. Amém? Deus abençoe a vida de cada um, para a glória de Deus, de forma contínua, porque acredito que é desejo de Deus. Quero exaltar a Deus pela vida da nossa amada irmã Jacira Paz Pereira, né, nos saudando com a paz do Senhor, já que o Armstrong Nete, aqui em Salvaterra, é o Mistrongo, né? Esposo da irmã Nete. Quem não conhece esse casal abençoado? Ele está até comentando aqui: estou enganado ou é o irmão Nilson Muniz? Não, meu amado, você não está enganado. É o diácono Nilson, da Igreja de Deus, que está conosco aqui. Esteve ontem conosco, hoje novamente trazendo uma palavra. Por falar em palavra, vamos abordar hoje a respeito de vícios, tá certo? Fique ligado. E é justamente, meu nobre, o diácono Nilson que está conosco aqui. Por trás das câmeras está a sua esposa, irmã Elda, né? Aqui juntamente conosco no estúdio, por quem nós louvamos a Deus, né? Vidas abençoadas que o Senhor a cada dia tem usado para apregoar, difundir o seu evangelho. A minha filha amada do meu coração, Lucilene Valadares, lá da cidade de Moju, acompanhando o programa Caminhando com Jesus. Deus abençoe todos aí em Moju, todos os que eu conheço, todos os que me conhecem, todos os que lembram de mim. A gente louva a Deus pela vida de cada um dos amados. Acabou de entrar também a minha amada irmã de muitas batalhas e por conseguinte muitas vitórias, Lucelina Vidal. Um beijo no teu coração, mulher de Deus. Deus abençoe poderosamente. Nossa amada irmã Zandeli Dias, lá de Bragança, também já está conosco. Sejam todos muito bem-vindos. A pastora Nelly já está ligadinha no programa Caminhando com Jesus. Deus abençoe poderosamente. Mas, amados, pois bem, já ligados e prontos, acreditamos que nossos ouvidos estão atentos para ouvir a palavra poderosa, santa, né, do Deus de Israel. Como soldado no quartel, ele com certeza quer trabalho, e se não quiser é cadeia. Acredito que é melhor o trabalho, né, homem de Deus? A gente já coloca aqui, né, dando as boas-vindas, saudando o nosso paz seja convosco, né? E para que ele logo nos antecipe aí, dando uma prévia do que vamos tratar hoje, o que é que Deus tem para falar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, muito boa noite. Boa noite, pastor. Ouvintes da 87.9 Salvaterra FM, Rádio da Cidade. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês, dos nossos amigos que nos ouvem, né? Aí do outro lado, que você esteja ligadinho nesse programa. O tema da mensagem é vício, como vencê-los. Então, muitas vezes é um problema que ele começa aos poucos, ele vai se agravando, e quando a pessoa não se atenta, não tem mais controle, traz um prejuízo grande para a vida secular, para a família, para a vida espiritual. Então nós podemos assim trazer uma palhinha realmente desse tema reduzido para que você possa entender. Detalhe, pastor, aqui nós não viemos para
chamar a atenção de terceiros, de pessoas, dos nossos ouvintes, não. Nós viemos aqui para realmente ajudar no sentido espiritual, se realmente a pessoa tem esse desejo no coração de ser ajudado pela parte de Deus, como a rádio, ela difunde esse trabalho, nós também viemos aqui para ajudar, não para criticar, não para escarnecer, não para zombar e nem para obrigar ninguém a nada, que nem Deus lhe obriga ninguém a absolutamente nada. Você é livre, Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher, então nós viemos aqui com a finalidade de poder ajudar você dentro desse ponto que muitas vezes o homem diz, eu não dependo de nada, eu não sou viciado em absolutamente em nada, mas às vezes já é, né, pastor? Então que Deus possa nos abençoar com essa mensagem nessa noite. Fica ligado porque Deus vai falar ao teu coração. Isso mesmo. A palavra de Deus Todo-Poderoso diz que não é por força e nem por violência, né? Mas é pela obra do Espírito Santo de Deus. E só aqui para deixar bem claro uma coisa. Nós estamos aqui hoje, né? Eu, pastor Silvio, o nosso nobre irmão diácono Nilson, que é da Igreja de Deus, estamos, acredito eu, por Deus, credenciados a falar e abordar esse assunto, né? Nós, na realidade, como amigos há muitos anos, nós nos conhecemos lá no mundão, né? Onde a coisa não foi nada fácil, o Senhor teve misericórdia da nossa vida, nos achou com a sua luz. Amém. E hoje estamos aqui testemunhando a sua boa obra. Então um assunto como esse que nós chegamos a abordar, que Deus nos credenciou a falar, é porque nós sabemos exatamente do que nós estamos falando. Saímos de muitas situações difíceis, o Senhor Deus, Ele nos livrou de momentos terríveis e cá estamos nós. Falar cá estamos nós, vamos já dar essa prioridade para essa palavra poderosa, para que o amado irmão nos passe logo as referências, porque eu acredito que muita coisa ainda tem, né, para o Senhor Deus fazer. Entrega o teu coração, empresta os teus ouvidos ao Senhor, amém? Abre aí a porta da tua alma e deixa essa palavra poderosa entrar para que ela faça o efeito que apraz a Deus fazer em nome do Senhor Jesus. Meu nome, deixa Deus lhe usar. Amém, louvado seja Deus. É um prazer muito grande, pastor Silvio, estarmos aqui. Sabe que quando sempre nós vemos, chegamos aqui em Salvaterra, né, a nossa raiz, os nossos irmãos, pastor Silvio, amigo de muito tempo, que o próprio Espírito de Deus cruzou os nossos caminhos em tempos difíceis, como ele mesmo falou, mas que agora se afunilou em direção à presença de Deus, como nós também estamos hoje aqui. Como falamos, ouvinte amigo, você que está aí do outro lado, que você possa absorver essa mensagem vinda da parte de Deus para o teu coração. Eu quero deixar uma leitura para você aqui em 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 19. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, pega essa Bíblia e dê uma olhada aí em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim, queridos, a palavra do Senhor: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, veja, o apóstolo Pedro, o nosso irmão Pedro, escrevendo, chega a nós esse versículo que diz: de quem o homem é vencido, ele se passa a ser escravo do seu vencedor. Muitas vezes, pastor, as pessoas, eles olham muito para a mídia, olham muito para o que se passa nas emissoras, até mesmo nos comerciais de televisão, e querem se basear a sua vida em uma situação que é irreal. Essa que é a realidade, né? Quando nós vemos, há muito tempo, pastor, passava um comercial de um cigarro e havia sempre um norte-americano loiro, cara bonito, dos olhos azuis, né? E ele parecia fumando um cigarro e aparecia assim, ele soltando a fumaça daquele cigarro e dizia assim: esse é o cigarro Marlboro, né? Então dava a impressão de quem fumava cigarro ficava loiro, ficava bonito, era uma pessoa feliz, uma pessoa bem. Quando que no final da história desse artista, parece ele morrendo de câncer, né, no pulmão. Então,
a mensagem de hoje, ela nos traz assim: batalha travada entre nós mesmos, uma luta interior na qual inclui a milícia da carne contra o Espírito. Você pode encontrar isso em Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. É uma luta interior entre você e aquilo que lhe oprime, que muitas vezes você acha que não lhe oprime, que ainda não é um vício, mas que acaba sendo, porque aquilo você já depende realmente daquela situação para você poder sobreviver. Então, a finalidade dessa mensagem é trazer aos nossos irmãos, aos nossos amigos, a orientação vindo da parte de Deus, que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 30 e o versículo 15, diz assim: Deus falando para você, para mim, para nós, nesse exato momento agora: eu coloco diante de ti a vida, a morte, o bem e o mal. E ele diz: escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, não escolhe o mal. Então, o propósito de Deus, pastor Silvio, e nossos amigos que estão daí do outro lado ouvindo, é que o homem viva bem, é que ele tenha longevidade de dias, que ele seja abençoado por Deus, e que nada, mas nada nessa vida venha te fazer ficar preso, dependente de tantas coisas que levam o homem à morte. O que é um vício? Quais os tipos de vícios mais comuns? Dependência física ou psicológica, que faz alguém buscar o consumo excessivo de alguma substância. Costuma fazer sempre a mesma coisa, tendência para provocar o mal ou ter ações contrárias à moral e à depravação. Nesse contexto, entendemos o vício como tudo aquilo que fazemos repetidamente sem controle, quando não somos capazes de nos privar de algo que nos faz mal. Logo, geralmente se caracteriza um vício. Vícios mais comuns: bebidas alcoólicas, drogas, comida, glutonaria, internet, pornografia, jogos, apostas e até medicamentos. Pessoas que vivem de medicamentos. Muitas vezes, pelo vício dela já tomar, pelo hábito dela já tomar aquela medicação, pastor, ela toma todos os dias, achando que aquilo vai lhe fazer bem, para ela poder dormir, para ela poder viver bem, para passar aquela dor de cabeça. Então, o medicamento se torna vício na vida daquela pessoa. Uma criança, pastor, conta a história que a mãe dessa criança tinha muitas dores de coluna. E a criança, ela repetidamente falava para a mãe. A mãe falava: ai minha coluna, ai minha coluna. O filho, ouvindo, pastor, passou a sentir dores de coluna. Mãe, eu estou com dor de coluna. Levaram a criança ao médico, e chegando lá no médico, o médico, já entendendo bem da situação, deu um copo de água, um pouquinho de açúcar. Olha, esse é o remédio para você, vai ficar bom da coluna. Não repita mais perto dele, que aqui você tem dor de coluna. E a mãe não repetiu mais perto da criança que tinha a dor de coluna, e a criança passou a não sentir mais aquelas dores de coluna, só porque ouvia a mãe falar. Então, muitas vezes se torna dependente, porque muitas vezes traz sequelas de alguma coisa, ou se ouve falar, ou acha que está com alguma doença, e muitas vezes aquilo é psicológico, se torna dependente de alguma coisa, pastor, como desse tipo. Então nós temos que tomar todos os cuidados para que nós possamos assim ser livres, porque Deus, ele nos criou para nós sermos livres e buscarmos a presença de Deus em todo o tempo. Essa que é a finalidade de Deus, que nós possamos ser livres. Ele nos deu o livre-arbítrio para fazermos o que bem entendermos, porém, de todas as coisas que fizermos, boas ou ruins, vamos ter que prestar conta diante do nosso Deus. E como nós lemos aqui em Deuteronômio 30, 15, coloco diante de ti a vida, a morte, o bem e o mal. E ele responde: escolhe, pois, a vida, escolhe, pois,
o bem. O pastor frisou ainda há pouco aqui, eu não vim aqui para meter medo em ninguém, nem pavor em ninguém, mas com a idade que nós temos e o tempo que vem passando e as experiências vão contando, muitos amigos nossos, muitos amigos meus daqui de Salvaterra mesmo, eu vi morrendo, mas não deixando o vício. Então, aprisiona, o homem se torna escravo daquilo que ele aprisiona. E Deus nos fez para sermos livres. Eu não sei qual é a sua situação aí do outro lado, você que ouve, que está agora ouvindo o programa, mas esse programa tem uma finalidade, não é te criticar, não é escarnecer de você, não é dizer que você está errado ou isso ou aquilo, não. A finalidade do programa, que quando nós estamos aqui, que Deus nos chamou para isso, é a finalidade de Deus, o propósito de Deus é que você seja abençoado, que você seja bem, que você realmente possa estar no meio da tua família e ser uma bênção, você como sacerdote, você como matriarca, você como mulher de Deus, você como homem de Deus, você que realmente conhece pessoas, porque muitas vezes quando tu conta a história lá do samaritano, as pessoas quando veem, passam de largo. É fácil eu bater no ombro do pastor Silvio e dizer, você é meu amigo, quando eu preciso de alguma coisa, ele está pronto para me ajudar. Mas o difícil mesmo é o meu semelhante, aquele que está jogado à sarjeta, aquele que está à margem da sociedade, que ninguém se importa, que ninguém liga para ele, que nem se importa com ele. A palavra de Deus diz, Jesus veio realmente para esses, à margem da sociedade, a qual eu me encontrava, eu era um desses. Eu falo com você com experiência própria, porque eu já vivi as experiências. E algum dia alguém me falou assim, é verdade que todo crente é um eixo? Eu pensei na resposta que ia dar para essa pessoa e disse, é um eixo todo aquele que tem vontade de se ver livre e viver uma vida digna diante de Deus e da sociedade. Então, pastor, esse tema ele é abrangente, né? Eu sei que o pastor também vai querer falar pela experiência que tem vividas, né? De pessoas, amigos, colegas novos nossos, né? Daqui de Salvaterra mesmo, e que já se foram, que era para estarem vivos, né? Era para estar gozando de toda a saúde, de paz, de bênção de Deus. Mas Deus ele não interfere na nossa decisão, a decisão é nossa. Quem tem que tomar a decisão é eu, quem tem que tomar a decisão é você, e não vai interferir. Ele diz, eis que estou em tua porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei em tua casa, serei com você e você comigo, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus seja louvado e engrandecido. Quero ouvir também um pouquinho agora o pastor Silvio, né, que vai poder comentar um pouco sobre o tema, sobre o assunto. Queridos, é assim, o nosso nobre irmão falou a respeito de liberdade, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Por ele, né, por ele só, nós já temos uma liberdade de desejarmos uma melhoria, de fazermos as nossas escolhas. Só que a Bíblia, ela classifica uma liberdade maior do que essa. A Bíblia fala da liberdade com a qual Jesus Cristo nos libertou. Você está entendendo? Essa liberdade com a qual Jesus ele nos liberta é a liberdade que tira a venda dos nossos olhos, as escamas dos nossos olhos, que abre o nosso entendimento, que faz com que cheguemos a pensar diferente. E aí a coisa ela começa a mudar na nossa vida, né? A mudar na nossa vida. Eu quero aqui abrir um parêntese rapidinho, que o Espírito Santo de Deus me trouxe algo forte aqui. Deixa eu só aqui dizer que a nossa amada irmã Azenete Gonçalves está aqui nos saudando, dizendo a paz do Senhor Jesus, que alegria em ouvir vocês, amados. Deus seja louvado. Amém, querida. Para nós é uma honra imensa. É uma honra imensa. Eu vou já dizer por que essa honra imensa. Quando eu conheci hoje o diácono Nilson, né, foi lá fora no mundo. Nossas práticas, elas eram aquilo que servia de ferramenta para que nós estivéssemos distante de Deus. Um dia, depois de eu passar um aperreio dos grandes em minha vida, um dos grandes em minha vida, aqui em Salvaterra, no mercado municipal de Salvaterra,
Vejo ali merendando. Tá bem aí a live? Tá? Eu vejo ali. Deixa só eu ligar aqui a luz, que apagou a luz, e dá uma qualidade muito ruim na imagem, rapidinho, tá? Aleluia, já voltamos. Pois bem, queridos, e aí então ali no mercado municipal, como eu estava falando, estava o Nilson, meu amigo, né? Ele me olha na minha chegada e vem até mim e pergunta se eu aceitaria uma visita de algumas irmãs da minha casa. Eu olhei para ele e disse para ele que não somente eu aceitava, mas eu estava precisando. Ele marcou, no caso, uma das pessoas, né, que foi para me visitar na minha casa, foi a irmã Maria Melo, mãe do hoje diácono Nilson, e algumas outras irmãs. Quando chegou o dia marcado, elas leram uma palavra, uma mensagem, começaram a cantar alguns louvores. De repente a irmã Maria diz assim para mim: meu filho, você é muito novo, a tua situação é essa, mas Jesus, ele pode mudar a tua história, basta você querer. Quando aquela mulher falou assim, basta você querer, eu isso, porque eu não tinha muita coisa para falar. E ela então, usada por Deus, disse: se você quiser entregar a tua vida a Jesus para ele mudar a tua história, você não precisa nem falar nada, nós vamos orar por você. Você só precisa fazer uma coisa: dobrar os teus joelhos agora, que nós vamos orar por você. Amém, louvado seja Deus. Aquele momento foi um momento de divisor de águas na minha vida, porque quando aquela mulher falou isso, eu já caí em prantos. Antes de me ajoelhar, eu já estava chorando. E quando ajoelhado, elas oraram, adoraram, louvaram a Deus. O Espírito de Deus presente tomou o lugar, o ambiente. E quando eu levantei de lá, com alguns momentos, alguns minutos de oração, já era uma outra pessoa. Deus, ele pode nos tirar de toda e qualquer situação. É claro que, como falou o diácono, Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Ele veio para aquele que se sente abandonado, aprisionado, que até tem vontade de sair daquele vício, mas não consegue, se diz não ter força. Mas se eu não tenho força, esse Deus, ele tem força. E ele quer me ajudar. Amém. Ele quer me fortalecer, né? Então hoje, depois daquele momento e de tanta luta de lá para cá que eu já passei, hoje você está ouvindo pela rádio, hoje você está vendo pela live pessoas que Jesus transformou, que tirou do lamaçal do pecado, do tremendal de lama. Amém. E colocou em uma rocha, limpou os nossos pés, mudou a nossa história. Quer dizer, é possível, não é possível, meu amado? Com certeza, pastor, é possível sim, porque Deus, ele trabalha realmente crédito e der liberdade para que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Ele vai trabalhar, ele vai agir. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele é educado, né, pastor? Ele chega à porta e bate. Se a pessoa ouvir a voz de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus adentre no seu coração, ele diz: eu entrarei em tua casa, cearei contigo e você comigo. Louvado seja o nome do Senhor. É a oportunidade que ele quer para que você possa ser livre, ser abençoado e alcançar assim o grande amor, esse amor que é incomparável, esse amor que o mundo ele não dá. Se você ama os seus filhos, ama, não ama? Você ama a sua esposa, ama, não ama? Você ama seus parentes, ama, não ama? Mas esse amor, ele não se iguala, ele não se compara ao amor de Deus. Pensa que uma mãe,
Ela pode pegar um filhinho seu, um bebê, colocar no saco e jogar na sarjeta. E a palavra de Deus diz: uma mãe pode esquecer-se de um filho que ela gerou, mas eu jamais esquecerei de você. Eu jamais esquecerei de ti. Então, pastor, voltando um pouquinho aqui ao nosso tema, diz assim: o que um vício causa no indivíduo? Como age o viciado? O vício para alguns indivíduos serve como fuga da realidade ou também para aliviar uma dor que esteja passando. O vício causa a destruição do corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 15, e o versículo 16, pastor Silvio, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se o homem lhe diz: eu mando em mim mesmo, e faço e acontece. Quem te deu o fôlego de vida? Quem te dá saúde? Quem te dá os movimentos? Quem te dá a coordenação motora? Quem faz você enxergar? Tudo isso, queridos, são bênçãos de Deus para as suas vidas. E muitas vezes, pastor, nós não reconhecemos isso. Temos que aprender a reconhecer a bênção, o favor de Deus na nossa vida. O viciado não tem controle emocional. Ele deixa-se vencer pelos seus desejos. Mateus 6, 22 e 26. Aquilo que mais somos apegados e nos ocupa, torna-se nosso Senhor. Diante do efeito da droga, o viciado perde o controle psicológico e faz as coisas sem medir as consequências. Por isso, existem muitos jovens que já não estão mais vivos, muitas famílias sofrendo. E como a pessoa pode se ocupar? Quais as ocupações que as pessoas podem fazer para ter uma distração e não focar muito em cima do vício? O que fazer para se libertar de um vício? Estudar a Bíblia, reunir-se na igreja, arrumar um trabalho, alguma atividade, substituir suas velhas amizades, não ficar ocioso, renovar seus pensamentos. Então, todas essas práticas levam a pessoa verdadeiramente a tirar o foco daquilo que tanto ele quer, que tanto deseja. Família, amigos, irmãos tem que ajudar. Muitas vezes as pessoas lançam palavras de maldição, pastor, como o sacerdote, o pai, ou a matriarca, a mãe. Esse filho já não tem mais jeito, não tem mais solução. Você sabe, irmãos queridos, quando o homem ele cai na mão do grande reciclador que é Jesus, ele faz do vaso velho um vaso novo, pastor. Isso. E esse vaso novo, ele vai ser usado para ser usado por Deus dentro de um propósito tão maravilhoso. Eu quero ouvir o pastor falar um pouco sobre esse tema. Depois nós vamos tocar no assunto como ter força de vontade para vencer os vícios. Louvado seja o nome do Senhor. Isso. Pastor Silvio. O amado irmão acabou de falar a respeito de um vaso velho e um vaso novo. Amém. O interessante é que Deus ele usa o mesmo barro. É o mesmo barro. Essa pessoa que você está vendo, que faz parte, é membro da tua casa, da tua família, que você está vendo, vivendo uma situação tão difícil por conta de vícios, essa mesma pessoa, nesse mesmo corpo, pode ser uma outra pessoa, né? O próprio Jesus ensinou dizendo que importa que a gente chegue a nascer de novo. Aí alguém pensou e se perguntou, mas porventura, poderemos nós outros voltar ao ventre materno? E ele estava falando a respeito do nascer da água e do Espírito. Amém. Uma transformação que esse Deus ele tem poder agora, só que como o diácono citou, eis que estou à porta e bato, né? Ele está batendo nesse momento, né? Só que por conseguinte a essa palavra é assim, ele bate a porta, mas alguém, além de ouvir ele está batendo, vai ter que vir para abrir a porta. É necessário que essa porta ela seja aberta. E não é a questão de ele fazer visita, né? Até aqui abro rapidamente um parêntese e falo o seguinte: a gente sempre busca uma correção diante dos internautas aí, que muitas das vezes até vejo lideranças evangélicas compartilhando o seguinte: olha,
Deus hoje, Ele estará te visitando e na saída Ele vai estar levando todo o mal. Isso daí é contra a Bíblia. Porque Deus, Ele quer fazer morada, Ele não quer fazer visita. É verdade. E Ele, para tirar todo o mal, Ele não precisa na saída. Por quê? Porque Ele vai embora? Por quê? Porque Ele vai deixar você? Isso não existe, isso é contra a palavra. Ele quer entrar e Ele quer fazer morada. Ele quer estar de uma forma permanente, continuada, né? E não só numa vida aqui de passagem nessa terra, mas Ele quer que isso seja eterno, para que vivamos eternamente na sua presença. Que maravilha é servir ao Senhor, e que maravilha é nós experimentarmos a libertação com a qual Ele nos liberta. Você está entendendo? Liberdade com a qual Jesus Cristo nos liberta. Não é vergonha ninguém, ontem eu estava falando sobre isso, não é vergonha ninguém pedir ajuda, não é vergonha ninguém pedir oração, não é vergonha ninguém chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo, eu não posso mais, para mim não está dando mais, Senhor, eu não sei mais o que fazer, já tive tantas tentativas, já frequentei o AA, já usei aqueles medicamentos para eu me livrar do tabagismo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fui no psicólogo, já fui nisso, mas Deus, Ele é o completo, Deus, Ele é a totalidade. É o Deus de milagre que vai fazer o impossível de uma forma tão surpreendente que até mesmo que a minha fé seja grande, Ele tem o poder para surpreender a mim, a você e a qualquer um de nós. Quer dizer, abriu a porta do coração, Ele entra. Amém. Ele só precisa que a gente deseje, né? Que a gente atraia, que a gente chame a atenção dEle, chame o nome dEle. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Assim, irmão, olha, querido, Deus, Ele trabalha de maneiras que nós não imaginamos, que nós não pensamos. Ou você pode dizer aí do outro lado, querido, você que está ouvindo esse programa, Deus, Jesus, quando esteve nessa terra, que Ele ia passando pela estrada de Jericó, ia uma multidão atrás de Jesus. Jesus, quando ele foi a visitar a casa de Jairo, que a filha dele estava doente, era uma multidão atrás de Jesus. Só uma mulher tocou em Jesus. E esse programa, hoje, ele tem um objetivo, é alcançar a tua vida que está aí do outro lado, precisando ouvir essa palavra. Você precisava ouvir essa palavra. Chegou o dia, chegou a hora, ele está passando, eu não vou perder a oportunidade, eu vou fazer como a mulher, eu vou me abaixar e pegar na orla de Jesus. Vou fazer como o cego Bartimeu, gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Eu tenho desejo, tenho vontade de me ver ali, porque essa luta é interior, pastor. É uma luta interior sua, é uma luta sua mesmo, como fez Naamã, um general de guerra acostumado a vencer batalhas, porém a lepra estava tomando conta do seu corpo. Uma luta interior daquele homem mesmo. Eu venço muitas batalhas, porém essa eu estou perdendo. E quando alguém lhe orientou: olha, na palavra do profeta, vai e mergulha 7 vezes. Às vezes temos que descer, às vezes temos que nos humilhar, descer do pedestal onde nós estamos, para que possamos ser alcançados pelo Senhor. Quando Ele disse assim: os humilhados serão exaltados. Então é hora, é o momento, é agora. Não deixa para depois. Aproveita a oportunidade que Ele está passando e te convida e te convoca para esse momento, para essa hora. Esse programa exclusivamente foi para você, porque ele está passando, ele não vai passar, porque você não vai deixar passar. O pastor Silvio vai deixar o endereço da igreja, o número do telefone dele, para que você possa entrar em contato com o pastor, pedir oração. Que realmente a igreja, ela tem esse propósito de te ajudar e fazer como Ele fez em nós. Ele não vai fazer como Ele fez em nós, sempre Ele trabalha melhor, sempre é para o melhor. Então, pastor, como diz aqui já no resumo dessa mensagem, como ter forças e vontade, como ter forças de vontade e vencer o vício. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos tentam largar o vício e desanimam por não conseguirem. É importante entender porque o vício se originou e porque o mantém. Temos que observar se não estamos nos tornando escravos das coisas. O homem é daquilo que o domina.
filhos, como Deus, temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Colossenses 3,5. Uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio. Veja, pastor. Isso. Esse domínio próprio que nós temos que ter, e você tem, querido, esse domínio próprio. Peça a Deus força para que você possa levantar. E muitos vão dizer, como ainda há pouco falaram aqui, quem é que está aí do teu lado, pastor Silvio? Será mesmo? Se nós não tivéssemos tido força de vontade, pastor, quem sabe nós seremos só histórias, que ninguém já nem lembrasse de nós mais. Mas por um propósito de Deus, e essa força de vontade, esse equilíbrio que nós tivemos, e dizer assim, Senhor, me dá a tua mão, que não segura na mão dele, peça que ele segura na tua, porque quando ele segura, ele não larga. Quando nós seguramos, nós podemos largar, podemos soltar. Mas ele segura, te levanta. Olha, eu posso te fazer um desafio, e que você possa lembrar. Quando você era criança, você já conseguia sair correndo? Não. Você primeiro começou a gatinhar, não é, pastor? Isso. Depois você conseguiu já ficar em pé e dar alguns passos, você caía, e depois você levantava até que você conseguiu ter o equilíbrio de poder andar, correr, e agora já é um homem, entendeu? E Deus quer te ver livre, quer que você tenha esse mesmo equilíbrio, essa mesma força de vontade, esse mesmo domínio próprio para a tua vida, e que tu possas prosseguir e ser abençoado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter autocontrole e não nos tornarmos reféns de nossos desejos. A maioria dos nossos desejos é má. A carne milita contra o Espírito, a carne milita contra o Espírito. Gálatas 5,17. Se quisermos fazer a vontade de Deus, logo temos que fazer aquilo que não é da nossa vontade. Olha, pastor, não é maravilhoso? Então, a palavra de Deus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi o que nós fizemos. O que nós fizemos, como Pedro falou para Jesus, olha, Senhor, nós temos largado tudo. O que nós vamos ganhar? Pedro, vocês ganharão 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. Olha que a resposta Jesus fala para Pedro. Então, você quer receber essa palavra de Jesus? Porque você quer ter o que Pedro recebeu de Jesus? Prêmio, recompensa, galardão do Senhor Jesus? Então, te apressa, te levanta, te coloca de pé e faz como Naamã. Desce, dá os 7 mergulhos, que você vai sair curado, restaurado, limpo, transformado pelo poder que há no nome de Jesus, não é, pastor? No nome de Jesus, no nome do Senhor. No nome de Jesus. Queridos, a nossa amada irmã Azenete Gonçalves comenta aqui dizendo, o Senhor Jesus tem levantado homens como vocês, com toda a história de vida, para testemunho do amor de Deus para conosco. Louvado seja Deus. O amor de Deus, na realidade, ele nos constrange por conta do peso e de nós olharmos e vermos que nós não somos merecedores de sermos amados de tal forma. Você está entendendo? Eu quero aqui complementar um pouquinho mais, até porque já estamos chegando no finalzinho do programa, que também é importante nós olharmos e vermos que não só pelo fato de a palavra dizer que nós somos contemplados ou rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, mas que dentro de uma das ramificações da teologia fala da demonologia, a área ou ciência que estuda as entidades ou os demônios. Os vícios, eles são comumente manipulação de espíritos, porque o homem, mas ele se encontra em uma prisão, e essa prisão está empobrecendo ele, está fazendo não somente com que ele seja escravo, como falou o nosso amado irmão, né? Escravo daquilo, mas também está fazendo com que ele viva um total declínio, porque a finança que era para gastar em coisas positivas, a pessoa gasta em coisas negativas, e aí traz, na realidade, muitas vezes para dentro do lar uma contenda, discussões, pessoas que uma parte aceita, outra parte não aceita, e um acaba batendo de frente com o outro, e aquele espírito faccioso ele entra em atividade.
Mas Deus, Ele quer mudar essa história. Deus sempre quer mudar a história. E eu sempre falo que Deus é escrito em perfeição. Depois de um grande milagre, ele virá um milagre maior ainda. Então Deus, Ele transformou a vida de alguém, mas essa transformação não é uma transformação que vai estagnar. É um processo construtivo, que a cada dia, né, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a pessoa ela vai se tornando melhor. Por quê? Porque o Espírito que convence o homem, ele vai construindo dentro desse ser, né, dentro desse homem, por o mais vil pecador que seja, vai construindo a sua vontade, construindo uma nova história. Meus amados, a gente quer orar por vocês. Amém. Nós queremos interceder a Deus por conta da tua vida. Talvez você seja uma das pessoas que tenha sido ou esteja sendo vitimada por alguma ação como essa. Pode ser a questão da droga, pode ser a questão do alcoolismo, pode ser a questão do tabagismo, pode ser a questão da jogatina, pode ser a questão de qualquer uma outra coisa. Mas o Senhor, Ele quer promover essa libertação. Amém. Para que nós sejamos verdadeiramente donos, né? E tenhamos o domínio das nossas vontades, né? Como foi citado aqui, uma das atividades do Espírito Santo é o domínio próprio. Amém? Vamos interceder a Deus, vamos falar com Ele, porque Ele pode, como falou o amado irmão, podemos nós, né, tentarmos segurar na mão dEle e podemos soltar, mas se Ele segurar na nossa, Ele não solta. Se Ele segurar em nossas mãos, Ele não solta, porque Ele é fiel. Amém. Ele tem um desejo contínuo, e até mesmo que estejamos nós dormindo, a Bíblia diz que não dorme nem dormita aquele que te guarda. O guarda de Israel não dorme nem cochila, ele continua ali, velando, trabalhando por uma manhã, né, aperfeiçoando aquela boa obra, para que nós vivamos, para que nós chegamos a descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e assim sigamos em frente. Você não nasceu para ser um derrotado. Amém. Você não nasceu para ser uma fracassada. Você nasceu... As pessoas podem dizer o que quiserem dizer, mas Deus, Ele tem um projeto. A partir do momento que você der o sim para esse projeto de Deus, meu amado, só de te dizer uma coisa: ao falar e sentir nesse estúdio a presença de Deus, já está sendo confirmado de que Ele te ama. Ele se preocupa com você. Esse programa é um portal de Deus para alcançar a tua vida, alcançar a tua família. Amém. E para aquilo ou aqueles que diziam que você não ia conseguir, eles possam contemplar que maior é aquele que te chamou, que te escolheu e que tem um projeto grandioso para a tua vida. Eu quero pedir para o diácono para que ele entre em oração. Amém. Em nome do Senhor Jesus, que a gente vai estar aqui na retaguarda também glorificando a Deus, porque nós queremos abençoar a tua vida. Ninguém veio crucificar ou condenar ninguém, porque o próprio Jesus disse que Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Amém. Amém? E Ele nos ama de uma tal forma, né, que é verdadeiramente um amor incondicional. Amém? Louvado seja Deus. Amém, meu amado? Amém, pastor. Louvado seja Deus. Eu quero só mandar um abraço para minha prima Nete aí, por um estrongo com muito carinho, para minha tia, um beijão no coração dela, e que vocês sabem que nós o amamos bastante e temos um carinho muito grande por vocês, em nome de Jesus. Pastor, eu quero só deixar aqui um versículo, posso? Deixa eu usar. Diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu quero te dizer uma coisa, querido, que com as tuas forças, você mesmo lutando, você não vai conseguir, se não colocar Deus diante dessa batalha com você. E para isso que nós viemos aqui, para te dizer que tem alguém que te ama e que quer entrar na batalha, quer entrar na guerra contigo, para que você possa ser vencedor. Só eu e o pastor lutando, se nós não tivéssemos colocado Deus na nossa frente, nós não teríamos vencido. Mas como nós colocamos primeiramente Jesus, que intercede diante de Deus por nós, vencemos a batalha, por Ele que venceram por nós, e nós somos mais que vencedores. Vamos entrar agora em oração, orar por você, que Deus possa trazer a libertação para esse lar, para essa casa, para essa família. Querido Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor, colocamos, Senhor, os nossos ouvintes, essas pessoas, Senhor, que estão daí do outro lado, Senhor, ouvindo, Senhor, esse programa, essa mensagem que foi direto a esse coração, a essa pessoa, a esse ouvinte, a esse irmão, a esse pai, a essa mãe, a esse filho,
essa mãe que ora por esse filho, essa mãe que ora por esse pai, por essa família, os cônjuges, as famílias, Senhor, que o Senhor venha trazer a libertação na autoridade que há no nome de Jesus, porque tua palavra nos diz que tem casta de demônios que só sai debaixo de oração e jejum. Então, se nós estamos orando aqui e dando uma ordem, repreendendo que haja libertação nessa vida, nessa pessoa que está ouvindo essa mensagem nessa noite, porque tu és onisciente. Nós não podemos chegar lá onde essa pessoa está, mas o Senhor se faz presente, contempla o coração e essas lágrimas que caem, que o Senhor venha enxugar e trazer alento e a libertação. Por isso nós profetizamos a cura, a libertação, a salvação na autoridade, no nome do Senhor Jesus, e nós agradecemos, pastor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, então é isso. Tomemos nós atitudes e façamos nós outros as nossas escolhas, porque os braços do Senhor estão em tua direção, fitos estão os olhos de Deus em você, mas Ele aguarda uma atitude, Ele aguarda uma decisão. Amém. Porque você pode até estar na situação mais difícil, mas a partir do momento que você disser, eu quero, eu aceito, eu preciso, eu desejo, Ele vai entrar. Por quê? Porque o Espírito precisa de autorização, e não é só pelo teu pensamento, você precisa verbalizar isso. Mas se há uma timidez da tua parte, vai para um canto, né, sozinho, escondido. Se quiser virar o rosto para a parede, vira. Se quiser se isolar, se isole. E se não puder gritar, gema, sussurre, mas verbalize com a tua boca, com a tua alma, dizendo, Senhor, eu preciso. Amém. Eu não consigo, não conseguirei sozinho, mas se tu entrares, eu vou vencer. Amém? Guarda no teu coração esta palavra. Chegamos já ao final do programa Caminhando com Jesus de hoje. A gente louva muito a Deus por tudo quanto o Senhor Deus tem feito por intermédio desse programa. Me sinto muito honrado. Me sinto muito honrado também em estar dividindo essa bancada do nosso estúdio com o Diácono Nilson, né? Nossa amada irmã Elda, que também está conosco aqui. Para mim é uma honra muito grande, porque nós temos lembranças, sim, do tempo que nós éramos escravos. Mas o tempo que nós éramos escravos, ele não é compatível, ele não se equipara a hoje o tempo no qual nós somos libertos em Cristo. Que maravilha servir ao Senhor, não por conta de uma religião, mas por conta de um evangelho vivo, eficaz, que verdadeiramente é de um Deus que funciona. Amém? Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre a tua face a sua luz e te dê a paz. Vou deixar aqui rapidamente as considerações finais do Diácono Nilson, a quem a gente também já agradece, né, por estar conosco em mais uma oportunidade que estava na agenda de Deus. Amém, louvado seja Deus. Muitas vezes, pastor, as pessoas eles dizem assim, não, eu não vou porque eu tenho amigos e eles vão, como diz o ditado aí, eles vão encarnar muito em mim, me chamar de irmão, me chamar de pastor e vão me escarnecer. Se você for ver daqui com 2, 3 anos, se você tomar agora uma decisão, você vai poder fazer uma comparação de quem ficou e quem realmente decidiu tomar uma decisão. Faça isso pela tua vida, faça isso pelos teus filhos, faça isso pela tua família, faça isso por você mesmo, e um propósito de Deus na tua vida, tua história vai mudar em nome de Jesus, como Ele mudou a nossa, vai fazer melhor ainda em você, em nome de Jesus, amém?